tema que me foi encomendado tem esse título: Atualização em Doenças do Trabalho. Eu vou fazer uma forma dialogada, vou seguir um roteiro, mas vocês a qualquer momento podem e devem me interromper ou fazer perguntas ou comentários. Não vai ser um monólogo, vai ser um bate-papo. Vamos lá. O tema é esse. Eu organizei esse tema, pode passar então, por favor, em 5 tópicos, 5 ou 6 tópicos, uma introdução que eu chamei tradicional e limitada. Limitada porque ela é limitada. Possibilidades causais entre meias aspas, porque causa é um conceito muito, vamos dizer, ruim, para não dizer cheio de armadilhas, para não dizer equivocado, mas vamos colocar como aspa, pelo menos, das doenças relacionadas ao trabalho, a necessária visão de determinação social na atualidade. Quer dizer, eu digo na atualidade porque ela está cada vez mais necessária e cada vez mais faz parte de uma discussão, de um debate como este, em torno das doenças relacionadas ao trabalho. Enfrentar as patologias da sobrecarga e da alta performance, que é um grupo de adoecimentos atuais, ou que não são tão atuais, mas que estão hoje mais evidentes e mais graves e mais frequentes em função dos modelos de gestão nas organizações. E enfrentar as patologias da solidão ou do silêncio, que fazem parte também desse pacote dos efeitos assim chamados das novas morfologias do trabalho, principalmente nos modelos de organização e gestão do trabalho. E os comentários finais que vão ser feitos ao fim, como se prevê, possivelmente os finais fiquem para o final. Pode me interromper a qualquer momento. E eu começo então com um esquema que eu vou apresentar a vocês. É um esquema que eu já chamei aqui tradicional e limitado e antigo, mas pode ajudar um certo raciocínio, porque muitos de vocês foram talvez formatados ou foram introduzidos à área desse tema do adoecimento ligado ao trabalho com este modelo, que eu já estou chamando de, que não é o meu modelo, mas é o modelo que, ponto de partida, pode passar então, que é um modelo, uma trajetória, um modelo linear da chamada, que é adotado para câncer, adotado para uma série de grupos de adoecimentos, que é um modelo tradicionalmente adaptado de 2 autores norte-americanos, chamados Level e Clark, onde, de uma forma da esquerda para a direita, esse é o modelo tradicional. Da esquerda para a direita, vai havendo um sequenciamento até culminar, na ponta, até culminar com 3 possibilidades. Ou que a pessoa volte ao normal, digamos assim, que chama de cura, ou que a pessoa fique com algum tipo de sequela, algum tipo de incapacidade, ou que a pessoa morra. São os desfechos assim chamados. Aproveito para lembrar, faço um parêntese, que eu já entreguei aqui para a Isabela essa apresentação em PDF, tá? São 50 slides mais ou menos, então ela vai ficar disponibilizada no site. Sempre começa com esse conceito, que é um conceito que vem de 2 áreas, que estão de certa forma representadas aqui. Uma área da epidemiologia, onde essa ideia de exposição é uma ideia muito valorizada, principalmente no raciocínio para as doenças infecto-contagiosas ou infecciosas. Existe uma exposição a um agente. Segundo, na higiene ocupacional, higiene do trabalho. Tradicional também fala exposição a ruído, exposição a calor, exposição a radiações, exposição às vezes excessiva. E aí tem aquela classificação tradicional que eu não gosto, mas é muito utilizada: agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, e alguma vez põe agentes ergonômicos ou riscos ergonômicos ou organizacionais, que é uma classificação que tem essa ideia da exposição. Eu não vou
combater a exposição, sim, eu sou contra a exposição das pessoas a riscos, sem dúvida. Mas quero dizer que no raciocínio das doenças relacionadas ao trabalho, esse conceito hoje está um pouco limitado. Pode passar o seguinte? Passo seguinte, então, é que haja o começo da doença e a chamada possibilidade de eventual detecção precoce. Detecção precoce é que antes que apareçam a manifestação clara da doença, você pode eventualmente fazer uma detecção, não é desinfetação, não é, né? É detecção no sentido de encontrar, fazer um diagnóstico antes de que a doença se manifeste. Me dê um exemplo que vocês podem me dar, qual seria? Já falei do ruído, qual seria um sinal, um sintoma, uma alteração de exames que podem antecipar precocemente a perda auditiva, por exemplo? Alguém falou audiometria. A audiometria tem tido esse sentido, significado, mas eventualmente não é precoce, porque o conceito de precoce é que é reversível, ainda pode voltar. Então você tem uma alteração laboratorial, digamos por exposição ao chumbo, ou exposição a um solvente, ou a algum agrotóxico, é detectado e seria então uma oportunidade de deter o processo e dar um passo atrás e dizer, bom, vamos parar por aqui. Em princípio, por aqui assim seria o começo das atividades que se faz por aí, os chamados PCMSOs, que seriam para fazer a detecção precoce de alterações causadas pelo trabalho, pelas condições de trabalho. Então seria uma oportunidade de detecção precoce. Esse conceito também não é tão firme assim. Pode passar o seguinte: já quando há manifestações, pensando linearmente e progressivamente, a pessoa está com sintomas, está com febre, está com dores, está com alguma sinal, é aquilo que a pessoa, eu vejo um sinal, você está, por exemplo, pálida. Mas às vezes a pessoa fala, nossa, você está tão pálida, tão amarelo. Então ontem perguntei para a pessoa, você está tão magro, você emagreceu? Hoje a terceira pessoa que me fala isso, será que eu estou emagrecendo? Olha aí e tal. E esses dias eu fiz uma pergunta, infelizmente a pessoa disse, eu perdi 10 quilos num mês. Qualquer pessoa que perde 10 quilos no mês, tendo já seus 65 anos, e não sendo obesa, não tendo sido obesa, e perder 10 quilos no mês, você fica com um pé atrás, né? Um pé atrás e preocupado que pode ser alguma coisa séria, né? A primeira hipótese qual seria? A segunda hipótese, não pode ser simples, se não era obeso, mas vamos dizer que fosse um diabético que só se manifesta a essa altura da vida. Aí você deu um bom exemplo, o diabetes fazendo a glicemia, como é que chama, glicada, a hemoglobina glicada, seria um diagnóstico, uma detecção precoce, né? Câncer de próstata, todos os homens sabem como é que faz a detecção precoce. E então nós estamos com essa possibilidade. E agora as 3 possibilidades. Ou volta para trás e diz assim, já estou bem, pronto para a próxima. Ou eu estou bem, mas fiquei com uma limitação, fiquei 3 meses, por exemplo, com uma limitação de movimentos. Eu, por exemplo, estou com uma tendinite aqui no polegar direito, no punho e polegar direito, em função de mouse, doença transmitida por ratos, mouse, camundongo, agente biológico. E o vírus do computador, agente biológico também. E, então eu estou nessa situação de parcialmente incapacitado, esperando que volte ou que eu melhore, ou que eu vá dessa para a melhor. Por aqui o D3. Essa é uma ideia, assim, de que as coisas fossem acontecendo uma atrás da outra, né? E que isso seria, vamos dizer assim, o raciocínio para pensar nas doenças relacionadas ao trabalho. Pode passar a seguinte. Uma outra forma é essa pirâmide, olhando de baixo para cima, tem sido utilizada por algumas organizações, algumas empresas,
ela é a mesma da horizontal, mas agora na vertical. A pirâmide passa da tamanho da população total de uma organização, de uma categoria profissional. Depois tem os agentes, os fatores, chamados fatores de risco ocupacionais e os não ocupacionais, por exemplo, ligados às doenças chamadas DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Então, fator de risco, obesidade, fator de risco, hipertensão, fator de risco, diabetes, fatores de risco alimentares, alimentação inadequada, diabetes, tabagismo, são mencionados como fatores de risco. E essa ideia seria que também aparecessem sintomas prévios, sem nenhum problema de saúde ainda aparente, fosse depois as pessoas tivessem talvez adoecidas, porém trabalhando, e aqui está hoje o grande capítulo do chamado presenteísmo ou presentismo. A pessoa está adoecida, mas está trabalhando. Por quê? Por que está adoecida, mas está trabalhando? Medo de perder emprego, vou dizer assim, no caso extremo seria a responsabilidade. Eu não vou deixar porque o meu companheiro, meu colega de trabalho vai ficar sobrecarregado. Não vou deixar porque vou perder o emprego. E assim há várias, ou então vai reduzir se tiver um adicional, alguma produtividade, E as pessoas vão trabalhando, às vezes até ocultando, né? Ocultando. Então, vejam, isso tem uma implicação prática nas estatísticas, né? Estatísticas aí. O presenteísmo, atualmente, um grande problema, oculta pessoas adoecidas, pessoas com sinais e sintomas, e que por proteção, ou por medo, ou por outra razão, não se manifestam. Então não há, nem vai para a faixa aqui do absenteísmo, que é faltar ao trabalho por motivo de doença, nem há diagnóstico propriamente para sistemas de vigilância, sistemas de monitoramento, vigilância da saúde, porque não há. Ele nem passou por algum serviço de saúde, ele mesmo vai tomando remédio caseiro, vai enganando. E o último caso de presenteísmo bem conhecido foi de Tancredo Neves, que estava com um quadro muito avançado já de uma possível diverticulite com peritonite, e queria tomar posse como presidente, não queria se afastar, e empurrou até a véspera, praticamente. E o presenteísmo dele, na verdade, se transformou lá numa tragédia nacional, como nós sabemos, lembramos disso do ano 85, né? Voltando então um pouquinho para trás, ou indo para frente, essa linha horizontal que está aí, é dos sistemas das organizações, sobretudo, não do serviço público em geral, mas das organizações outras do sistema previdenciário nacional, ainda regido pela Lei 8.213 e pelos decretos regulamentadores, que dizem que até 15 dias as faltas ao trabalho por motivo de doenças, se não for mudado agora, né? Agora, já há vários ataques também a esse direito, são pagos pela empresa, pelo empregador. A partir de 15 dias, não estou falando do serviço público, estou falando do Sistema Geral de Previdência, vai passar por uma perícia, e então as possibilidades são de prosseguir com absenteísmo mais prolongados, ou de eventualmente ir para uma aposentadoria por invalidez, né? Por invalidez, ou se for evoluir mal, ou essa subida aqui for muito rápida, ele já vai direto aqui do inferno aqui da organização para o céu. Tudo pode ser num minuto. Isto também daria uma ideia, se essa pirâmide fosse assim, a gravidade vai aumentando, né? E a possibilidade de intervenção seria oposta. Ela é maior aqui, a intervenção, a possibilidade de reverter, aqui transformando ambientes e condições de trabalho. Depois vai ficando cada vez mais difícil de reverter.
Como eu disse, o precoce ainda pode reverter. Passou de um certo ponto, não reverte mais. Eu costumo brincar que até da morte dá para reverter, se fizer um procedimento, vamos dizer assim, urgente, de eventualmente uma ressuscitação. Enfim, houve poucas pessoas no mundo que ressuscitaram e elas depois tiveram que morrer de novo, mas de modo geral há muita dificuldade para reverter o quadro para cima. Essa é uma coisa, uma estrutura, vamos dizer assim, mental para dizer doença relacionada ao trabalho. A pergunta é em que fase que ele está, em que estágio que ele está. Está no começo? Tem volta? Não tem volta? Já avançou muito? Já está com sequela? Está com alguma incapacidade? Essa mistura do que é de saúde com o que é da previdência, com o que é da lógica previdenciária e trabalhista, é uma mistura, vamos dizer assim, potencialmente perversa, mas necessariamente, quer dizer, ela estrutura e organiza a questão dos direitos básicos previdenciários, que também já estão na berlinda e estão, vamos dizer, com o risco de serem modificados e haver mudanças importantes. Já houve algumas, vai haver muito mais, como foi dito aqui no próprio evento. Pode passar o seguinte. Esse esquema, que não é meu, é da professora Elizabeth Costa Dias. Ele, de certa forma, é o mesmo esquema, numa sequência, vamos dizer assim, que é para ler de cima para baixo, e também, de alguma forma, chega embaixo e pode ser lido da esquerda para a direita, desde o sadio, pessoas saudáveis, mas tem aqui uma chamada sadio com a predisposição, a doença, as complicações. Eu estou com um negócio aqui, a incapacidade e depois o óbito, a morte. E aqui então as possibilidades de ações preventivas, ações curativas e paliativas, ações reabilitadoras, no sentido de que a essa altura pudesse reverter para, mesmo ficando com uma sequela, poder voltar ao trabalho. São os processos de reabilitação profissional, são os processos de retorno ao trabalho, que são temas muito valorizados atualmente, essa ideia do retorno ao trabalho. Retorno normal, retorno ao mesmo posto de trabalho, retorno a postos de trabalho modificados, retorno a outra função e a toda vamos dizer, uma possibilidade de variação em torno desse conceito de que vai voltar a trabalhar. Bom, reabilitação. E aqui eu coloquei na ponta ali, vigilância da saúde. No meu entendimento, a vigilância da saúde, ou da saúde, ou a saúde, ela poderia ser feita, deveria ser feita em todos esses estágios. Ela começa a vigilância dos ambientes e condições de trabalho, aqui na ponta, e ela segue com a vigilância a partir dos diagnósticos de doença, a vigilância a partir dos diagnósticos ou situações de complicação, da incapacidade, e a vigilância das mortes, causas de morte. Todas são vigilâncias. Todas são vigilâncias. Só que, como eu disse, a vigilância, por exemplo, de causa de morte, já não beneficia o morto, mas pode eventualmente impactar positivamente sobre os que estão na fila para morrer, ou que evitar que entre na fila para morrer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, com isso a gente teria, vamos dizer assim, uma panorâmica de discutir doenças relacionadas ao trabalho segundo esse esquema tradicional, que é, de certa forma, linear e progressivo, e em algum momento pode voltar, depois volta ir para frente de novo, mas ele não é bom. Ele ajuda a organizar a cabeça, mas não é bom. Pode passar o seguinte. Mas assim, a questão da linearidade, ou do sequenciamento, ou dessa estrutura, ela está tão, vamos dizer assim, esquematizada, que a vida real e a sociedade real e o mundo do trabalho real introduz tantas variáveis que esse raciocínio linear fica, vamos dizer, totalmente bagunçado, ou frequentemente bagunçado, por várias variáveis, possibilidades causais. Então agora, nós vamos dar um passinho a mais,
A pergunta que sempre ocorre, olha, que está tudo vinculado, eu disse que esse tema é difícil, é a questão do nexo, mas para fins legais, para fins previdenciários, para fins formais, para fins de prevenção, inclusive, claro, devia ser nessa ordem, fins de prevenção, fins previdenciários, fins legais no sentido indenizatório, de compensação, a pergunta que sempre ocorre é nexo, relação de causa e efeito. E eu pus aqui, vou fazer alguns esquemas, mas esse primeiro aqui é para dizer que essa situação é muito rara. Alguém pode me exemplificar uma situação que o nexo é direto? Nexo causal é assim, tem uma causa e tem um efeito. Eu estou pondo aspas sempre porque eu não gosto nem da palavra causa e nem da palavra efeito, elas são limitadas, mas a ideia de causalidade é uma ideia esquemática assim. Me dê um exemplo de uma doença que eu até já vou dar mais uma dica. Se não existisse, é causa necessária e suficiente. Não, necessária. Suficiente talvez não. Se não existisse determinada condição de trabalho, determinado fator, esse raciocínio estou falando do nexo, a necessidade formal, previdenciária, legal, preventiva, de estabelecer nexo e a complexidade, né? Doenças relacionadas. Eu grifei no meu slide, mas o título que foi adequado, que foi colocado nesse módulo, é doenças relacionadas ao trabalho. Essa palavra relacionadas, ela já dá uma ideia da complexidade, porque se dissesse assim, doenças do trabalho, doenças causadas pelo trabalho e ainda doenças profissionais, que a própria legislação trabalhista ainda fala em doenças profissionais, se não existir uma certa exposição, não há aquela doença. Se não existir uma certa exposição específica àquele fator de risco, vou chamar fator de risco também entre aspas, não gosto de ter, mas vamos dizer assim, no momento prefiro isso do que agente. Não haverá aquela doença. Se não existir especificamente um negócio aqui, essa doença não vai ocorrer. Exemplo, o amianto é um bom exemplo, o amianto, o asbesto, para a doença chamada asbestose. Depois eu vou falar do mesotelioma daqui um pouquinho mais. Para asbestose, não existe asbestose se não houver asbesto. Não existe silicose se não existir exposição à sílica. Daí a importância de resgatar a história profissional. Assim, eu estou com silicose. Por exemplo, Renê, em 1987, eu fiz exame admissional, tinha trabalhado 2 anos na Organização Pan-Americana de Saúde lá em Washington. Depois eu me candidatei a um posto da OIT, em São Paulo. Mas o exame admissional era feito em Genebra, na sede da OIT. A médica que eu trabalho lá da Suíça, ela olhou a radiografia e disse: o senhor já trabalhou com poeira e está com uma imagem aqui suspeita de silicose. Ela queria, na verdade, acho que impedir a minha entrada, né, brasileiro. Aí eu falei, eu trabalhei, a minha tese de doutorado foi sobre silicose. Eu estive em muitos locais de trabalho, mas assim, insuficientemente para desenvolver uma silicose. Aí, eu vou deixar passar o senhor, vou deixar, mas isso aqui não tá normal, não. Eu acho que ela nunca tinha visto silicose, né? Ou então ela estava... Mas assim, o raciocínio é, quem não trabalhou com poeira não pode ter silicose. Em princípio, nada é tão rígido, né? Mas essa é uma doença profissional, por isso tem aspas, doenças profissionais são as doenças aquelas que têm um agente bem conhecido. Essa situação é muito rara, pode falar. Não podia ser causas? Perguntou se em vez de causas, seria causas. O slide seguinte vai ser exatamente dando essa progressão das ideias. Então é cada vez mais raro ter doenças relacionadas ao trabalho em que a causa é específica e bem conhecida.
essas chamadas oses, né? Silicose, asbestose, já a pneumoconiose, que é um guarda-chuva das poeiras, a pneumoconiose. Pneumoconiose significa todas as oses pulmonares, processos degenerativos pulmonares, causados por poeiras, às vezes até inespecíficas, né? E eu queria então era dizer que estas são doenças relativamente mais raras, e a lista está, em princípio, são doenças totalmente preveníveis. Se você elimina o asbesto, o amianto, a exposição, não vai ter mais asbestose. Eu vou chegar na mesotelioma. A minha mãe teve bursite. Bursite. Tempo atrás. E o médico diagnosticou e tal, enfim, foi uma questão de movimento repetitivo, porque minha mãe, desde a década de 80, trabalha, né, ou com a máquina datilográfica ou com o computador. Depois que chegou o computador aí mesmo, passou e fazendo movimentos repetitivos, e ela teve essa questão da bursite. Vamos dizer que é chamado, existe, por exemplo, a bursite do tenista. Se o tenista for profissional, do tenista profissional, seria uma doença relacionada ao trabalho dele. Se é do tenista, digamos, de lazer, como outros jogam futebol de salão, jogam vôlei, jogam... Vamos dizer, o mesmo quadro não vai ser considerado do trabalho, vai ser considerado da atividade esportiva, lazer, etc. E essa fronteira é muito tênue, né? Porque às vezes ela tem que estar carregada de preconceitos, e às vezes é uma forma de descaracterizar nexo com o trabalho. Os médicos do trabalho das empresas e às vezes o período da Previdência se apegam muito a isso. Diz assim, aí não foi acidente no trabalho, ele foi jogando bola, futebol no fim de semana. Isso não é do trabalho, é da atividade que ele faz em casa. Ele, nas horas vagas, o que ele faz em casa na hora vaga? Faz de tudo, desde violinista até outras coisas, atividades que ele faz, vamos dizer assim, que são atividades, mas não necessariamente fazem parte daquela função que está sendo questionada como sendo causadora. Então, esse é um limiar difícil. Mas eu vou continuar aqui para completar essa dúvida, que eu acho que é de muitos também. Quem quiser perguntar, me avisa só a hora de fazer o... Pode passar o seguinte. Vejam aqui, ó. Aqui nós estamos com uma situação um pouco diferente, que é uma aparente causa, sempre está entre aspas, e vários efeitos. Eu falei aquela hora, só para exemplificar, que era sílica e silicose. Mas esse exemplo está errado. Quando eu falei também no começo, ruído excessivo e pair, né? Pair para voltar, pair, perda auditiva induzida pelo ruído, o próprio nome diz que ela foi induzida pelo ruído. Mas nos dois exemplos que eu estou dando agora, esta mesma chamada exposição pode dar outros problemas, outros efeitos. A sílica, por exemplo, hoje está associada a câncer de pulmão, está associada a, eventualmente, outras localizações de tumor maligno do aparelho respiratório. O tal do ruído que causa perda auditiva causa também alterações outras do sistema nervoso central, distúrbios de comportamento. Qualquer um de nós sabe que a dor de cabeça, distúrbios temporários de comunicação e outros efeitos, hipertensão arterial, se juntar ruído com vibração, por exemplo, motorista de ônibus, aqui temos da área categoria de cargas e transportes, né? Juntaram, né? Que bom. Quando o motor é na frente, né? Dos ônibus, motor na frente, juntam-se as duas condições de risco. O ruído excessivo, sem contar o ruído externo, mas só dentro do veículo, e a vibração, sobretudo ônibus de qualidade má, porque hoje os ônibus melhores já estão com o motor lá atrás, ou às vezes embaixo, mas veículos, já tinha observado no exterior, mas agora estou vendo em São Paulo, várias frotas estão com ônibus, os ônibus interurbanos, pega o exemplo então, não os urbanos, mas interurbanos, o motor é atrás, ou embaixo às vezes, mas mais atrás. Ele muda a situação da exposição do condutor, do motorista.
Mas não é só ruído. Hein? Tem o calor também. Tem o calor também, bem lembrado. Então você tem, pelo menos aí nós vamos chegar no outro aqui. Então você tem uma mistura de uma suposta causa que seria ruído, uma suposta causa que seria sílica, e mesmo o amianto também, que já vou voltar a ele, o amianto também faz pelo menos 3 grupos de adoecimento: a asbestose, o câncer de pulmão e o mesotelioma de pleura, sendo que este é o mais grave. Vou voltar a ele daqui um pouquinho, com vários efeitos. Portanto, o raciocínio de doença relacionada ao trabalho, eu estou contando isso para vocês numa boa, porque eu não tenho pretensão de ensinar vocês, de dar aula. Eu estou tentando organizar a nossa discussão de hoje à tarde também. É bem complicado, porque o mesmo fator de risco, ou a mesma exposição, ou o mesmo fator causal, digamos assim, tudo entre aspas, pode produzir vários efeitos, vários problemas, várias doenças, né? Várias causas, causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, dando um efeito mais ou menos similar. Então a relação, vamos dizer assim, esse nexo que eu estou tentando explicar, e que para nós, para quem tem que estabelecer nexo, é muito difícil. Eu tenho às vezes um misto de pena, às vezes tem um misto de desconforto, para não dizer quase raiva mesmo, com peritos que tem que se definir sobre nexo, e que pela complexidade eu avalio que é muito difícil. Previdência Social, INSS, benefício acidentário ou benefício previdenciário? B31, qual outro? 91, né? 91. Para dizer isso, olha, é difícil. Eu acho que a maior parte das decisões são erradas. Hoje até o próprio sistema faz isso pelo uso do ENITEP, mas também o ENITEP agrega, mas eventualmente dá orientações, vamos dizer, quase sempre em prejuízo do componente ocupacional, do componente trabalho, na lógica desta concessão de benefício. Eu vou voltar a isso depois. Um exemplo de várias exposições, vários fatores de risco que convergem para um mesmo quadro, uma mesma doença. Vamos chamar de doença também, não sei se é a melhor palavra, mas já que a aula é sobre doença relacionada ao trabalho. Exemplos que vocês podem me dar. Doença mental, por exemplo. Doença mental pode estar com causas diversas. Muito bem. Né, diante do... Está todo mundo ouvindo? Doenças mentais. É o caso de vocês. É o meu, pelo menos, né? Mas alguns de vocês também, né? Faz parte da doença mental dizer que vocês aqui são os anormais e eu que sou normal. Mas vamos dizer que meu estágio de doença mental é que todo mundo é anormal, graças a Deus. E então nós vamos dizer, bom exemplo, que identificar uma causa única, põe aqui assim, transtornos mentais. Por enquanto eu nem vou classificar, nós vamos ver isso na lista depois. Que tipo de transtornos? Vamos dizer os transtornos depressivos. Os transtornos depressivos é um dos territórios mais difíceis. Eu vou mostrar depois, daqui um pouquinho mais, que há tanta convergência de fatores, tantos fatores concorrentes, vamos dizer assim, que para você estabelecer um nexo, dizer assim, foi a condição de trabalho. Se não estiver muito bem embasado, é bem difícil. E eu não estou aqui desqualificando a condição de trabalho como causadora de um transtorno depressivo. Eu estou apenas mostrando a vocês a dificuldade de estabelecimento de nexo em alguns territórios de adoecimento. O osteomuscular é um exemplo que você deu, né? O quadro é o mesmo, mas aqui pode estar o trabalho, a atividade profissional, aqui pode estar a atividade do lazer, aqui pode estar uma atividade até clandestina ou não conhecida, e vai dar um quadro similar. Daí a importância de fazer uma boa anamnese. Todo mundo sabe o que é anamnese, né?
evocar, recolher informações sobre... Bom, a anamnese em geral é sobre tudo. Diz assim, a sua história de doenças, seu adoecimento, mas a anamnese ocupacional ou do trabalho. Então você vai contar o que você faz, que nós transformamos em história ocupacional, porque a anamnese, às vezes, a pessoa esquece, a história ocupacional tem que dizer tudo o que você já fez. Eu, por exemplo, Renê, tenho 73 anos e meio. Eu já fui servente de construção civil dos 12 aos 14 anos. Eu já fui office boy, eu já fui bancário, já fui escriturário, depois bancário. Quando me formei eu já tinha 12 anos de trabalho registrado em carteira, com várias profissões. Daí a colega lá de Genebra, talvez até viu alguma poeira que eu me expus aos 12 anos de idade. Ela viu que achava que eu tinha silicose. Depois eu fui médico, mesmo sendo médico, existe N possibilidades de trabalho, né? Todas as profissões de vocês, pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em necrotério, pode trabalhar em atividades, vamos dizer, burocráticas, pode trabalhar em contato com as pessoas, pode trabalhar sem contato com as pessoas. E então essa lógica de história profissional tem que ser detalhada, dependendo da hipótese da doença, se ela tem nexo. É uma história complicada e às vezes a pessoa esquece. Eu mesmo fiz a minha tese sobre silicose no ano 1900, meu doutorado foi no ano 78. Fui em hospital de tuberculose, inclusive aqui no Rio, na época de Jacarepaguá, tinha um grande hospital de tuberculose lá, e que eu entrevistei mais de 1000 internos lá, pacientes com tuberculose. No total eu entrevistei 3.500 pacientes, e a minha hipótese é que eles estavam lá não apenas por tuberculose, ou eventualmente nem tinham tuberculose, eles tinham silicose ou a associação das duas, chama-se sílico-tuberculose. A tuberculose se instala sobre um paciente, um trabalhador silicótico, que já tinha sido isso descoberto em outros lugares do mundo. E eu entrevistei, diz assim, o que você faz, o que você fez, mais de 1000 entrevistas, fiquei 2 semanas lá em Jacarepaguá, internado lá. Depois que terminava tudo que ele contava, eu tinha um checklist assim com umas 30 atividades, um pouco daquelas que a Fátima estudou na matriz, exposição, mas você nunca trabalha em pedreiro, perfuração, fábrica, louça, porcelana. E aí eles diziam, pois é, isso me lembrou. Quando eu tinha 8 anos, trabalhei com meu tio, que tinha em casa um artesanato de garimpo, trabalhava com pedra preciosa, preciosas e semi-preciosas. Eu trabalhei com ele durante 3 anos, dos 8 aos 11. E ele não tinha contado, ele hoje era, como eu costumava brincar, quase sempre quando perguntava assim, eu sou um vendedor de bilhete de loteria. Eu falei, o senhor não começou com isso, o senhor me conta a história toda, vamos conversar. Terminava a carreira como vendedor de bilhete de loteria. Hoje em dia eu faço esse teste com os taxistas, né? Pergunto, você sempre trabalhou com táxi? Hoje, de cada 4 que pergunto, 3 dizem, não, eu era engenheiro, sou engenheiro, mas não consigo trabalhar. Eu era isso, não consigo trabalhar. Portanto, voltando ao que eu estava dizendo, da importância de resgatar a história profissional toda. Não é só a profissão atual, né? Então, com isso, nós vamos descobrindo eventualmente. Pode passar o seguinte, eu lembro a vocês que a legislação a previdenciária, a lei 8.213, se não me engano, é isso, ela prevê essa situação chamada concausa. O acidente ligado, quer dizer, concausa é a que é chamado, mas a descrição desse artigo da 21 da lei, agora nem sei se tem um 21, talvez tenha modificação recente com a introdução do NTEP ali, mas é por ali. O acidente, no caso, todas as doenças na legislação da Previdência, as doenças em relação ao trabalho são consideradas também acidente de trabalho, que é para fins dos benefícios previdenciários, eles são sinônimos.
ou são equivalentes, não são sinônimos equivalentes, que é também uma certa aberração, mas vamos dizer que essa é melhor do que aquela que se quer detonar hoje ou que vai ser detonada daqui uns dias. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado ou para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. É um pedacinho que tem lá, dentro da Lei 8.213, que dá uma abertura para esse conceito de que pode haver coisas juntas. De certa forma, você estava falando do adoecimento mental, então nós estamos falando com causa, quer dizer, a pessoa, por exemplo, já tem várias, vamos dizer, ataques, várias vulnerabilidades em casa, pessoais, tá? O trabalho pode ser uma concausa, aquela condição de trabalho, uma concausa. Às vezes é uma concausa desencadeante. Nós vamos chegar na classificação de Schilling já já. Isso é previsto em lei. Pode passar o seguinte. E entra um critério, um termo que vem da epidemiologia. Eu não gosto muito dele, mas existe esse conceito de epidemiologia que chama-se fator de risco. Então, a ideia do fator de risco é que doenças complexas como o câncer, por exemplo, não tem causa única. Aliás, não se fala em causa do câncer. Qual é a causa do câncer? Qual é a causa do câncer? Qual é a causa das doenças relacionadas ao trabalho? É uma armadilha, porque o próprio termo já diz, doenças relacionadas ao trabalho, né? Então, você já está com doença relacionada ao trabalho, e possivelmente a causa seja relacionada ao trabalho. Mas relacionada é meio frouxo. E é intencional que seja frouxo, porque às vezes é muito relacionada, às vezes é pouco relacionada, às vezes é só coletivamente relacionada, por exemplo, os raciocínios de nexo epidemiológico, que eu vou falar daqui a um pouquinho. Então, é isso, é um fator. Câncer pulmão é mais conhecido. Um fator de risco, 2 fatores de risco, 3 fatores de risco, às vezes na mesma pessoa. Então aumenta a probabilidade. E aí vamos dizer assim, qual é a causa? Não se fala em causa. Se fala em fatores de risco que juntos eventualmente formam uma poderoso conjunto de causas, né? Pode passar o seguinte. E o que acontece? No trabalho, o trabalho pode, e aí vem um conceito que já puxando para aquela chamada classificação de Schilling, é dos adoecimentos comuns. E eu queria dizer, por isso que nós usamos e gostamos dessa ideia, doenças relacionadas ao trabalho. Porque não necessariamente foram só causadas pelo trabalho no sentido estrito, mas são relacionadas. Pode ser até doenças comuns, vocês vão me dar exemplos. E eu até costumava dizer assim, meio forçando, dizer, todas as doenças entre os trabalhadores são relacionadas ao trabalho, ou nas suas causas, ou nas suas consequências. Ele vai ter que faltar ao trabalho, vai reduzir a capacidade de trabalho, vai eventualmente deslocá-lo do trabalho. Então, ou é causada relacionada ao trabalho, ou provoca impacto sobre sua atividade de trabalho. Aqui eu tenho, então, 3 situações. Eu queria que vocês me ajudassem com exemplos. Doença chamada comum, mas que ela pode ter uma ocorrência, pode ter uma frequência maior em alguma categoria profissional. Doenças chamadas comuns, na população geral, quando digo comum é assim, muitas pessoas, mas nem determinadas categorias profissionais, ou numa certa classe, ou vamos chamar por enquanto de categorias profissionais, ela é mais precoce, começa antes. Ou então, em algumas categorias profissionais, ela é mais grave do que na população geral. Não é uma doença profissional senso estrito. Não chamo sílica, nem asbesto, nem benzeno, nem chumbo, mas são doenças chamadas comuns, que ou elas são mais frequentes, ou elas são mais precoces, ou elas são mais graves, ou tudo isso junto. Exemplos. Joelho de jogador de futebol. Bom, aí está muito localizado, né? Às vezes,
Do que a população geral, né? Do que os outros. Então seria um pouco aquele caso da bursite, que assim, a minha mãe também tem bursite, ela não trabalhava, quer dizer, minha mãe até já morreu, mas não por causa da bursite, mas assim, ela existe, mas assim, no caso, sendo mesmo uma doença não profissional, ela é mais frequente, mais grave, mais precoce, uma ocorrência em determinadas categorias. Tem um exemplo melhor. Começa com letra H, H de hipertensão. Quem já ouviu falar de hipertensão? Não é com I, não é com I, é com H. Hipertensão arterial. Tem alguém por acaso aqui que é hipertenso ou foi hipertenso, além de mim? Só? O que eu quero dizer, bom, é que vocês não estão medindo, não estão fazendo check-up ou não, porque a hipertensão normalmente dá uma base, pelo menos 10%. Nesse grupo aqui teria que ter pelo menos uns 5, 6%. Mas em algumas categorias profissionais não é 10%, é 30%, é 20%, é 30%, é 40%. E então nós vamos dizer, por exemplo, na categoria que vocês representam, motoristas profissionais, aliás, a categoria representada por você, ou que você nos representa aqui, ou que lhes representa aqui, a prevalência chamada frequência da hipertensão arterial é da ordem, tem sido medida em frequência de 20% a 30% deles, dos motoristas. Nós aqui, que não somos motoristas, temos 10%. Então nós vamos dizer assim, a doença é mais frequente, é 2 vezes frequente. Alguns dizem 2 vezes mais frequente. 3 vezes. Para nós, a hipertensão, para mim, a hipertensão começou pelo menos foi detectada aos 40 anos, 45 anos. Eu tenho 73. Tenho 30 anos lidando com a hipertensão. Para eles, começa aos 25 anos. Então, ela é mais precoce. E a evolução, normalmente, é mais grave, porque a hipertensão em si, ela pode ser até uma doença, mas ela também é um fator de risco para outras doenças cardiovasculares, né, principalmente coração e vascular cerebral. Mas ele também é diabético. Então tem outro fator de risco. E então nós vamos ter a situação de múltiplos fatores de risco, doenças comuns. Tem outro exemplo que já vamos terminar. Hipertensão, alguém mais pode... Tem mais alguém hipertenso aqui? Mais controlado, né? Está tomando remedinho? Não, de controlar porque que ser hipertenso não pode conviver com essa informação. Tem que tomar as medidas cabíveis para que possa viver tranquila. Há profissões que, então, algumas dessas doenças chamadas comuns são mais frequentes. Eu quero mais um exemplo para dar um intervalo depois. Policiais. O quê? Policiais, policiais, civis, militares, representantes civis, né? Bombeiros. O que eles têm? Falando de hipertensão, mas tem outros problemas comuns. Eu vou pegar um exemplo dramático, mas é um exemplo dramático que sempre vem à nossa memória. Dramático, que é a frequência de suicídios. Suicídio é endêmico. Muita gente se suicida, infelizmente. Há algumas categorias profissionais onde o suicídio é mais frequente. Eu digo isso agora com muito respeito, muita até assim, emoção dos nossos trabalhadores da saúde, da segurança, civis e militares. Porém, há um fator aí que vocês já vão me colocar aqui, eu sei que não é para falar em partido, mas que é a questão das armas na população. Eu estou no lado que totalmente contra a liberação de armas, totalmente me rotulo até no meu Face, está escrito pela paz, pacifista, etc. Sou contra as armas. Mas ter a arma em casa é um fator de risco que favorece, por exemplo, uma opção suicida. Ou morar num prédio alto com a frente, bom, e assim por diante.
Só que a condição de trabalho faz com que essa arma que é para defesa e eventual se torne um fator de risco para o próprio trabalhador ou trabalhadora. Estou falando agora, me lembrando da categoria que você se interessa e trabalha em defesa dela. O seguinte, por favor, só para ver uma coisinha. E o seguinte também. E o seguinte? Vamos voltar então, vamos parar ali naquela. Pode voltar um pouquinho? Para por aqui mesmo, já nós vamos fazer um intervalo e depois continuamos.